Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no meu canal do YouTube. Com esse vídeo estou começando um projeto pessoal de começar a gravar algumas coisas, alguns pensamentos, gravar sobre alguns livros assim que eu leio e que eu acho que é bem interessante poder compartilhar esse tipo de informação. E não só uma informação pura e simples, né? Porque a ideia não é só aprender, né? Porque o ser humano não se basta apenas no conhecimento. É importante que a gente possa praticar aquilo que a gente aprende e que, porventura, faça sentido na nossa vida, né? Então, estou começando esse projeto pessoal aqui no YouTube. Acho que vai ser algo legal. Eu lembro que quando eu tinha o Orkut, eu gostava muito, nossa, eu adorava o Orkut, porque eu gostava muito de participar daquelas comunidades e abria altos debates. Eu estava bem na época da minha faculdade, né, de Direito. Enfim, eu achava muito massa. E eu acho que o YouTube tem essa importante função, assim, de poder proporcionar uma fonte inesgotável de conhecimento, para o bem e para o mal, né? E também algo que, enfim, que para mim particularmente vai fazer bem, porque confesso que a minha memória não é muito boa. Então, eu vir compartilhar aqui com vocês um pouco daquilo que eu aprendo me faz também aprender e gravar no meu cérebro cada vez mais algumas informações que para mim são muito importantes, espero que para vocês também. Então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Heloísa, eu sou advogada, eu sou estudante de economia da Universidade Federal do Estado do Paraná. Estou terminando meu segundo ano, fazendo algumas matérias do terceiro ano, enfim, estou gostando bastante de estudar economia, porque gosto muito de estudar sobre a sociedade, gosto muito de estudar sobre finanças, enfim. E também tenho um podcast lançado recentemente com as minhas amigas e irmãs e particularmente com a minha companheira Raíza, né? Então, um podcast Recortes da Vida, em que fazemos parte eu, a Raíza e a Raíra, e que toda quinta-feira sai um novo episódio no Spotify. E agora lançando aqui esse projeto aqui do YouTube, né? Então, pessoalmente, particularmente, né, eu sou budista, então a minha visão sobre as situações da vida é uma visão assim muito humana. E gosto muito de estudar sobre isso, gosto muito de estudar sobre desenvolvimento humano. Acho que o direito e a economia devem ser estudados, devem estar sempre alinhados com o desenvolvimento do ser humano, porque o direito não se basta em si e a economia também não se basta em si. O ser humano ele tem que estar no centro, né? No centro do ordenamento jurídico, no centro da sociedade. E tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente estuda tem que ser voltado, né, para a melhoria da condição de vida das pessoas, para que as pessoas possam realmente ser felizes, né? Então, hoje eu gostaria, né, rapidamente aqui de conversar um pouco com vocês sobre algo que eu venho estudando, que eu tenho me dedicado bastante, que é sobre mindset. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um livro muito bacana que fala do assunto, da doutora Carol Dweck, né? A doutora Carol, professora da Universidade de Stanford, foi professora da Universidade, se não me engano, de Colômbia, né? Enfim, é uma renomada psicóloga e que ela passou mais de 20 anos da vida dela estudando sobre o mindset. E ela descobriu, assim, né, fazendo várias pesquisas com crianças, adolescentes, adultos, né? Ela verificou que existem basicamente dois tipos de mindset. O que é mindset? É a mentalidade, né? Então existem dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. E quando a gente fala de mindset, a gente está falando de quê? Então, de crenças, né? Então as pessoas que possuem uma mentalidade fixa, ou uma crença fixa, um mindset fixo, são pessoas que elas acreditam que a inteligência ela vem de uma predisposição genética. Elas acreditam que você pode aprender algo até em razão dos seus genes, né? E que você não consegue passar daquilo. Por mais que você se esforce, você tem um limite de inteligência. E que por isso você acaba fracassando muitas vezes na vida, né? E as pessoas de mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, elas pensam de uma maneira diferente. Elas acreditam que a inteligência é como se fosse um músculo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, né?
E quanto mais você desenvolve esse músculo, quanto mais você treina esse músculo, mais você fica inteligente. E quanto menos você treina esse músculo, né, mais atrofiado esse músculo ficaria, vamos dizer assim, né? E essas pessoas, então, do mindset de crescimento, elas são pessoas que, assim, estão sempre predispostas a aprender, porque elas acreditam que todo esforço que elas fazem é importante, todo esse esforço é importante para que elas possam se desenvolver cada vez mais. Já as pessoas de mindset fixo, elas acreditam que o esforço é desnecessário, porque a inteligência tem um limite. Você pode nascer um gênio e você vai morrer como um gênio, ou você pode nascer com uma predisposição não tão boa assim para adquirir inteligência, né? Então você chega até um limite. Então essas pessoas tendem a ficar estagnadas, né? Elas tendem a ter muito medo de julgamento, então elas sempre tentam provar que são inteligentes, estão mais preocupadas em acertar e errar do que efetivamente em aprender. Inclusive, um experimento que a doutora Carol ela fez mostra que as ondas cerebrais dessas pessoas, né, são diferentes quando a gente está falando assim de erros e acertos, né? As pessoas de mindset fixo, elas têm mais interesse em saber se elas acertaram ou se elas erraram. Elas não têm tanto interesse em aprender. Já as pessoas de mindset de crescimento, olha que interessante, elas têm mais interesse em saber que elas estão aprendendo, né, do que propriamente no erro ou no acerto. Então essas pessoas, por exemplo, elas não têm medo assim de levantar a mão quando um professor, por exemplo, pergunta uma questão difícil, mesmo que elas errem, elas sabem que aquilo ali, aquele erro é fundamental para que ela possa aprender. Às vezes, se ela não errar, ela não vai conseguir aprender. Então é uma mentalidade muito diferente, uma mentalidade assim, mais progressista, né? Enquanto umas tendem a ser mais estagnadas, outras tendem a ser muito mais assim, tendem a se desenvolver mais, né? Buscar mais desenvolvimento, né? E aí fica uma reflexão pra gente, né? Pra nossa vida. Qual é o mindset que a gente está se desenvolvendo, que a gente está manifestando, vamos botar assim, neste momento, né? Então, algumas perguntas que a gente pode se fazer para a gente saber qual é o mindset que a gente está manifestando nesse momento, por exemplo, você tem medo, por exemplo, você tem medo de tentar? Você tem medo de responder uma pergunta quando o professor fala? Ou você tem medo de se colocar à disposição para fazer algo no seu trabalho que seja mais desafiador? Como que você encara os desafios? Você tende a fugir dos desafios da vida ou você tende a enfrentar esses desafios, buscar novas habilidades para poder enfrentar aquele desafio, né? Então, isso daí são perguntas. Tô aqui com o meu cappuccinozinho. Então, são perguntas interessantes para que a gente possa saber fazer o diagnóstico de qual é o nosso mindset. E assim, a doutora Carol ela vai concluir, né, que, aqui falando bem resumidamente, né, do livro, mas as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas tendem a ter muito mais sucesso do que as pessoas que têm um mindset fixo. E aqui, né, gente, puxando para o lado humano também, né, não só a questão do sucesso é muito particular de cada um define, mas a gente pode ver que, por exemplo, se você tem um mindset de crescimento, a probabilidade de você ser uma pessoa mais realizada, não só intelectualmente, né, mas no campo espiritual, em todas as áreas da sua vida, é muito maior. Por quê? Porque você, quando enfrenta uma dificuldade no seu relacionamento, você não vai ficar ali só lamentando, reclamando. Você vai entender que aquela dificuldade está vindo, tá surgindo na sua vida para que você possa aprender algo daquele relacionamento. As pessoas que têm um mindset fixo, elas vão tender mais a ficar presas no paradigma da lamentação, né? Não que, claro que se você tem um mindset de crescimento, você também vai poder reclamar, não vai gostar de uma situação ruim, nem tudo vai ser bom, né? Óbvio, né? Ninguém quer problema na vida, né? Só que as pessoas de mindset fixo, elas geralmente vão ficar presas nesse paradigma da escassez da própria vida, né? Elas não vão reconhecer o próprio potencial que elas têm de aprender, inclusive, com o próprio parceiro, com a própria parceira, né? Então, e é diferente de quem tem um mindset de crescimento, que a ideia dessas pessoas, a concepção dessas pessoas, a dificuldade, ela surge para você aprender, né? Então, elas acreditam no potencial delas, elas acreditam que elas podem transformar grafite em diamante, vamos dizer assim, né?
Então, é uma mudança, é uma diferença substancial de paradigma que trazem crenças fortalecedoras e crenças limitadoras, né? Então, se você tem um mindset fixo, as suas crenças geralmente são limitadoras. Já se você tem um mindset de crescimento, as suas crenças são poderosíssimas, fortalecedoras, e você é capaz de concretizar tudo que você deseja, né? Então, quantas e quantas pessoas, né, conseguiram vencer, conseguiram atingir o sucesso que almejavam, mesmo sendo desacreditadas no início, né? Então, por exemplo, Tolstói, Darwin, eles eram alunos medianos, né? A doutora Karen, inclusive, cita no livro dela, né? Steven Spielberg, pelo que eu lembro da história dele, de forma bem superficial, mas parece que os primeiros projetos dele não eram aceitos, né? E ele virou, né? Virou um grande cineasta, né? Então, pra gente ver, assim, que não é qualquer dificuldade, quando a gente tem esse mindset de crescimento, não é qualquer dificuldade que nos impede de construir o extraordinário na nossa vida, né? As dificuldades, na verdade, nos impulsionam para que a gente possa realmente buscar aí os nossos objetivos. E os erros e acertos são processos naturais, né? Então fica aí essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui nesse primeiro vídeo, para a gente cuidar muito do nosso pensamento, porque os nossos pensamentos, gente, eles assim, refletem, eles trazem, provocam reflexos, né, em tudo na nossa vida, em todos os campos da nossa vida, não só financeiro, não só nos nossos relacionamentos interpessoais, mas em tudo, né, inclusive na nossa saúde, né, enfim, em como a gente está cuidando da nossa saúde, como a gente está cuidando do nosso corpo, né, inclusive até pensando nisso, eu tô com alguns objetivos, assim, de realmente melhorar a minha saúde, porque, enfim, vários desafios aí pessoais, né, que preciso colocar mais atenção. Então, quando a gente estuda sobre crenças, é justamente sobre isso que a gente está falando, como a gente vai conduzir a nossa vida. Por isso que eu gostaria de começar a conversar com vocês aqui no YouTube, justamente falando de crenças, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.